Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos descobrir quais são os filmes mais caros da história utilizando tipos de dados do Excel. É um recurso novo que vai buscar informações lá no Bing. O que é o Bing? É o buscador da Microsoft. Assim como nós temos o Google, que não deixa de ser um buscador, um lugar onde a gente faz pesquisas, nós temos o Bing também, e é utilizado como se fosse o Google. Então nesse vídeo eu vou mostrar alguns tipos de dados que nós temos aqui disponíveis. É um recurso sensacional para você criar dados de forma muito rápida, mas hoje nós vamos falar especificamente desta opção aqui, ó, filmes. Então nós podemos extrair informações sobre filmes utilizando tipos de dados no Excel. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe essa planilha e muitas outras para fazer junto comigo e bora para a tela. Os tipos de dados é um novo recurso do Excel lançado há alguns meses e é sensacional, porque nós temos várias opções de tipos de dados. Eu já mostrei aqui para vocês em outros vídeos como trabalhar com ações, moeda, geografia e nós vamos trazer outros tipos em breve. Como eu disse no início, é uma possibilidade de você extrair informações num banco de dados da Microsoft. E onde está esse banco de dados da Microsoft? No Bing, que é o buscador lá da Microsoft. Algumas pessoas gostam de utilizar o Bing, não utilizam o Google. É uma questão de preferência, mas conceitualmente é a mesma coisa. Quando eu escolho uma dessas categorias, animais, geografia, moedas, eu faço uma conexão com a base de dados da Microsoft, simples assim. Mas quem utiliza o Excel há muito tempo, que é o meu caso, é simplesmente fantástico ter uma ferramenta como essa, não é mesmo? Para o nosso exemplo aqui, eu criei uma base com os filmes mais famosos de todos os tempos. Então eu tenho o nome dos filmes, tenho o nome do distribuidor, que não é uma informação útil nesse momento, e tenho a bilheteria. São aqueles filmes com maior bilheteria da história, nesse caso aqui o Avatar, por exemplo. Mas vamos supor que eu quero mais informações. Imagina que eu quero criar essa base de dados do zero, poderia fazer isso também. Nesse caso, eu gostaria de saber se o tipo de dado do Excel tem o orçamento dos filmes e a data de lançamento. Será que eu consigo isso? Vamos aprender a utilizar o tipo de dado. A primeira coisa, eu vou selecionar todos os títulos. Depois de selecionar os títulos, eu venho aqui na guia dados, depois eu tenho o grupo tipos de dados. Eu vou entrar aqui na lista e escolher o tipo de dado desejado. Nesse caso, eu vou escolher a opção filmes. Quando eu clico em filmes, ele vai processar, ele vai pensar um pouco para reconhecer os títulos com os nomes dentro da base de dados da Microsoft. Dependendo da quantidade de itens, pode demorar um pouquinho para ele fazer esse reconhecimento. Olha o que aconteceu aqui. Ele fez o reconhecimento, se você perceber aqui, ele está com formato de tipo de dados. E a gente sabe isso porque aplica aqui ó, um símbolo, um ícone. Nesse caso aqui, uma câmerazinha. Eu sei que foi aplicado o tipo de dado corretamente. Mas pode acontecer a seguinte situação. Note que alguns desses itens não foi aplicado o tipo de dado e ele surge um questionamento e abre aqui na lateral. Isso pode acontecer porque o título está errado, ou seja, o Bing não reconheceu o título, então ele vai te dar outras opções ali do lado, ou pode acontecer de ter várias opções. No caso do Titanic, por exemplo, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho vários Titanics, eu tenho de 97, 1930, 96, eu vou escolher o Titanic de 97, que é aquele famoso filme da Rose e do Jack, tão bacana. Eu tenho mais itens que aconteceu a mesma coisa. Eu vou escolher aqui aleatoriamente, mas teria que definir com calma. Marvel não reconheceu, nesse caso eu vou retirar esse item, eu vou descer um pouco mais. O Rei Leão, eu vou escolher aquele Rei Leão mais antigo, de 94. Eu tenho o Joker, vou pegar o Joker de 2019. Aladdin, 2019. Jurassic Park, vou pegar o de 97. Esse Star Wars não reconheceu, então eu vou retirar. Alice, eu vou escolher 2010. The Jungle Book, vou pegar 2016. Venom, 2018. Spider-Man, vou pegar 2019. Spider-Man 2, eu tenho ele aqui, ó, 2004. Star Wars, eu vou pegar aqui, ó, episódio 4. Agora todos os itens foram reconhecidos como tipo de dados.
E agora vem a coisa mais interessante dessa ferramenta. Quando eu tenho um tipo de dado numa coluna e eu aplico uma informação, ele reconhece automaticamente as próximas colunas livres. Isso é bem legal. Quando eu seleciono um item, surge automaticamente esse quadradinho aqui, essa pequena lista, que se chama Inserir Dados. E é essa lista que traz novos dados para a nossa tabela. Quando eu clico na lista, surge uma lista de várias opções. Nesse caso, eu quero somente o orçamento do filme e a data de lançamento. Então eu vou procurar aqui, eu tenho company, diretor, gênero, imagem, e olha o que eu tenho aqui. Production Budget, exatamente o budget, o orçamento do filme. Quando eu clico em Production Budget, olha o que aconteceu. Ele aplica automaticamente na próxima coluna livre. Isso é muito interessante. Clico 2 vezes e aumento o espaçamento. Olha o que aconteceu. Eu fui buscar no Bing o orçamento do Avatar. Isso não é sensacional? Mais legal ainda é que eu posso utilizar os recursos do Excel. Como eu tenho informações laterais, basta eu clicar 2 vezes e olha o que aconteceu. Eu tenho o orçamento de todos os filmes da minha lista. Pode acontecer algum erro? Pode. Perceba que em alguns filmes, poucos filmes, não surgiu o orçamento. Eu vou retirar aqui nesse caso, subo novamente, eu tenho mais um filme aqui que não teve orçamento. Beauty and the Beast, Ctrl- vou retirar. Então eu tenho o orçamento de todos os filmes da minha lista. E agora eu quero tentar encontrar a data de lançamento de cada filme. Será que eu encontro nesse recurso também? Mesma coisa, eu venho aqui no Avatar, no primeiro filme, clico em Inserir Dados e vou procurar na lista. Tenho imagem, Production Budget, Rating. Olha o que eu tenho aqui, Release Date, é a data de lançamento. Quando eu clico nesta opção, olha o que eu tenho aqui, a data de entrega, data de lançamento do filme. Clico 2 vezes e eu complementei a minha base de dados de forma muito simples utilizando o tipo de dados. Veja que se eu clicar novamente em inserir dados, eu tenho muitas categorias. Tenho título, escritor, diretor, idioma, um monte de coisa. Dá para montar uma base de dados bem interessante. Agora vamos fazer uma classificação diferente. Nós tínhamos aqui os filmes com maior bilheteria. E nesse caso, o filme de maior bilheteria era o Avatar. Mas será que além de maior bilheteria, o Avatar tem o maior orçamento também? É o que nós vamos ver agora. Basta eu clicar em qualquer célula da coluna G, onde eu tenho o orçamento, guia dados, e vou classificar de Z a A, de trás para frente, porque eu quero do maior para o menor. Quando eu clico nesse botão, agora sim eu tenho uma nova ordem e consigo ver os filmes mais caros da história. Nesse caso, Avengers Endgame, Piratas do Caribe, Avengers novamente, Star Wars, Avengers, Piratas novamente. Os mais caros sempre são os filmes épicos, pois é quase certo que vai ter público no mundo inteiro, então vale sempre o investimento. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como conseguir informações sobre filmes utilizando o tipo de dados do Excel. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.